queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 37 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as locuções adjetivas, né? Então, na aula anterior, nós já revemos o que é um adjetivo, compreendemos que ele se refere sempre a um substantivo, né? Que pode estar ao lado, pode estar longe, dependendo do contexto. E hoje nós vamos compreender o que é que são as locuções adjetivas, ok, pessoal? Os objetivos para a nossa aula, então, são reconhecer as locuções adjetivas nas orações ou nos textos, né, ou no texto, e transformar as locuções adjetivas em adjetivos, ok? Nós vamos fazer essa transformação. Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, pessoal. Então, peguem lá o caderno de língua portuguesa, deixem aberto na matéria, lápis, caneta, borracha na mão. Podem já colocar o assunto da aula, locução adjetiva, para a gente ir anotando durante o tempo de estudos. Combinado? Muito bem. Então, o que é um adjetivo? Vamos recordar rapidinho? Então, adjetivo é a palavra que serve para caracterizar, ou seja, para dar uma característica para um substantivo. Esta característica pode ser uma qualidade, um defeito, um estado ou um modo de ser. Vejam um exemplo que a professora trouxe a vocês. Mauro sempre foi muito leal, porém Rita era sempre irritante. A palavrinha leal está caracterizando, indicando uma característica de quem? De Mauro. E a palavrinha Rita está indicando a palavrinha irritante está indicando a característica de quem? Da Rita, né? Leal é uma qualidade, porém irritante eu acho que é um defeito, né? Para vocês compreenderem que o adjetivo não precisa ser só uma qualidade, algo bom. Pode ser um defeito também, né? E percebam que aqui, né, eles estão longe do substantivo a quem eles se referem. Leal está longe da palavrinha Mauro e irritante também está longe da palavrinha Rita a quem ele se refere, ok? Mas e as locuções adjetivas? O que é isso, prof, né? Então, as locuções adjetivas são o quê? Grupos de mais de uma palavra que desempenha, que tem a mesma função de um adjetivo. Ou seja, tenho 2, 3 ou mais palavras que funcionam como um adjetivo, que funcionam como uma característica de um substantivo. Veja um exemplo aqui com a prof. Já fiz minha caminhada do dia. A expressão do dia possui 2 palavras, né? Ó, do e dia. Porém, indica uma característica do substantivo caminhada, né? Então, eu tenho um grupo de palavras que está funcionando como um adjetivo do substantivo caminhada, está caracterizando a caminhada. Outro exemplo, as compras da semana foram feitas pelo aplicativo. A expressão da semana também possui 2 palavras e está dando uma característica para a palavrinha compras, né? Então, isso é uma locução adjetiva, ok? Quando eu tenho um grupo de palavras, 2 ou mais, que caracterizam um substantivo, que dão uma característica. Não quer dizer que eu tenho 2 palavras e 2 características. Eu tenho 2 palavras e uma característica para a caminhada. Entenderam? Isso é uma locução adjetiva. Então, anotem lá no caderninho de vocês o que é uma locução adjetiva. Um grupo de palavrinhas, vou até voltar. Um grupo de palavras que funcionam como um adjetivo. Ok? Anotadinho? Vamos adiante. Se precisar, vocês pausam, né? Anotam e depois continuam.
As locuções adjetivas eu posso transformar em adjetivos. Veja um exemplo que a prof trouxe. Já fiz a minha caminhada do dia, é a mesma coisa que eu dizer, já fiz a minha caminhada diária. Mas o que é que eu tenho aqui? Na primeira frase, do dia é uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu tenho duas palavras que estão indicando uma característica para a caminhada. Já no segundo exemplo, eu tenho um adjetivo, uma palavra e uma característica para a caminhada. Mesma coisa neste exemplo, né? As compras da semana é a mesma coisa que as compras semanais. Mas aqui eu tenho uma locução adjetiva, duas palavras, uma característica para as compras e aqui eu tenho um adjetivo, né? Uma palavra e uma característica, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. O amor de mãe é o mais forte de todos. De mãe é a mesma coisa que maternal. Então, eu poderia ter escrito assim, o amor maternal. Maternal é adjetivo, de mãe é locução adjetiva. Outro exemplo. Os trabalhadores receberam o pagamento do mês. Do mês é a mesma coisa que mensal. Mas aqui eu tenho um adjetivo e do mês é uma locução adjetiva. Outro exemplo. Mariana estava com uma cólica de abdômen. De abdômen é a mesma coisa que abdominal, né? Então, aqui eu tenho um adjetivo, uma palavra, um grupo de palavras, uma locução. O sapato era feito de couro de boi. De boi é a mesma coisa que bovino. Poderia ter escrito assim, o sapato era feito de couro bovino. Mesma coisa, não muda o sentido, perceberam? Vi marcas de dedo no computador. Vi marcas digitais, porque de dedo é a mesma coisa que a digital, né? Pegou um bloco de gelo sem a ajuda dos amigos. De gelo é a mesma coisa que glacial. Pegou o bloco glacial. Tirei uma fotografia da face. Tirei uma fotografia facial. Então, lembre-se, a locução adjetiva são duas ou mais palavras, é um grupo de palavras que tem a função de um adjetivo. E eu posso transformar a locução em adjetivo, ok? A lista, pessoal, de locuções adjetivas, ela é bem longa, né? Não tem como a prof mostrar numa aula todas. O que a prof diz para vocês? Que é através da prática, da leitura, da escrita, que vocês vão adquirindo, né, o domínio dessas palavras, né? A prof apresentou algumas para que vocês conheçam e saibam a diferença entre adjetivo e locução. Eu vou mostrar aqui as mais usadas no dia a dia que eu selecionei, tá? Olhem mais um exemplo, né? O veneno de aranha, que foi analisado no laboratório, era bem perigoso. De aranha é a mesma coisa que aracnídeo. Então, em vez de eu escrever veneno de aranha, eu vou escrever o veneno aracnídeo, que foi analisado no laboratório, era bem perigoso. O que eu gostaria de acrescentar também? O adjetivo geralmente é usado em situações mais formais, né, onde exige a norma padrão da língua portuguesa, aquela que respeita as regras. Percebam que quando eu digo veneno de aranha, é uma situação mais informal, é a fala do dia a dia, né? E quando eu digo veneno aracnídeo, é aquela fala mais formal, né? Mais que respeita as regras da língua portuguesa, ok? Vejam mais um exemplo. Parque Nacional da Serra da Capivara, eu trouxe um pedacinho, né, que é uma descrição do lugar, onde eu tenho locuções adjetivas que eu já deixei em destaque aqui, ok? Então, diz assim, o Parque Nacional da Serra da Capivara
localizado no estado do Piauí, em meio à Caatinga, é considerado um dos locais com maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. E essa informação é verdadeira, tá, pessoal? Olha só, é brasileiro o lugar, é nosso, né? Diversas civilizações de até 12 mil anos coloriram com óxido de ferro e outras substâncias seus gigantescos paredões de pedra. O parque recebeu pela Unesco, né, a Organização das Nações Unidas, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, vocês vejam que aqui, ó, de ferro é uma locução adjetiva, porque está funcionando a expressão de ferro como um adjetivo do substantivo óxido, né? E a palavrinha de pedra, que são duas expressões, é uma locução adjetiva, mas que funciona como um adjetivo do substantivo paredões, né? Então, isso é uma locução adjetiva. Eu posso transformar de ferro em adjetivo? Posso. Como é que vai ficar? Óxido ferroso. E paredões de pedra? Paredões pedregosos, né? Pedregosos. Eu transformei a locução adjetiva em adjetivo. Lembram da lista que eu falei? Eu trouxe alguns para vocês, né? Só lembrando que a lista é bem grande e é a prática, pessoal, da escrita, da leitura, que vai fazer com que vocês saibam o significado, né, de cada um deles. Então, ó, de apícola é a locução adjetiva, né, e a mesma coisa aqui de abelha, né, apícola é o adjetivo, de abelha a locução, troquei ali, né. Bovino é a mesma coisa de boi, capilar é a mesma coisa que de cabelo, caprino é a mesma coisa que de cabra, e olha só, a lista segue, né? Sempre lembrando, duas palavras com a função de um adjetivo é uma locução e uma palavrinha só é o adjetivo. Alguns são de uso do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a palavrinha infantil aqui, ó, que é a mesma coisa que de criança, né? Brinquedo infantil, brinquedo de criança. Mas a palavra pueril significa a mesma coisa, né? Então, a título de curiosidade, que vocês saibam que pueril é a mesma coisa que infantil. Que dores gástricas é a mesma coisa que dor no estômago, por exemplo, né? Que gástrico é o adjetivo referente à locução adjetiva de estômago, que insular é a mesma coisa que da ilha, né? Ou de uma ilha, que hibernal é a mesma coisa que invernal, que é do inverno, ígneo, que é referente a do fogo, né? Estival, que é referente do verão. Talvez são expressões que vocês nunca ouviram, né? Então não custa nada vocês fazerem a tabelinha lá no caderninho para vocês terem conhecimento, né? Na segunda coluna, aqui vocês conhecem, né? Felino, que é a mesma coisa de gato ou do gato. Glacial, a mesma coisa que de gelo ou do gelo. Bélico é de guerra. Então, se um país, por exemplo, tem um grande poder bélico, ele tem um grande poder de guerra, né? Litorâneo, esse é facinho, né? Do litoral. Suíno também é facinho, de porco. Matutino nem se fala, né? Da manhã. Fluvial é água do rio. Do norte, setentrional. Do sul, meridional. Vespertino também vocês conhecem, né? Da tarde, período da tarde. Senil, de velho. Então, são alguns exemplos, né? Só lembrando, né? Essa lista é bem grande, é enorme, não tem como a prof trazer todas. E a prática, né, gente, é o uso no dia a dia da escrita e da leitura que vai fazer com que vocês tenham o domínio disso. O que vocês precisam compreender na aula de hoje, gente? A diferença, né, entre uma locução adjetiva, ó, duas palavras que caracterizam um substantivo e um adjetivo, né? O adjetivo é uma palavrinha.
A locução é mais de uma palavra, é um grupo de palavrinhas que tem a função de um adjetivo, de caracterizar alguém ou alguma coisa, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, né, de fazer atividades sobre o tema e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau!